É o senhor que prega por aí dizendo que eu sou maçom? Ô bispo, eu pensei, eu fugi disso, né? Mas eu comentei sim. De fato, falar sem ter como comprovar, em alguns casos segundo a opinião de muitos é melhor nem falar. Há um tempo atrás, o pastor Carlos Cardoso participando do podcast Eu Acredito, disse que o bispo Samuel Ferreira e família faziam parte do contexto maçônico. E recentemente, o pastor foi convidado a participar de um debate na Rádio Mais FM, presidida pelo bispo, onde ele foi confrontado pelo bispo Samuel Ferreira. Sobre o que ele havia dito no podcast, acompanhe. E tem acontecido muita coisa, viu, gente? Nós estivemos na Rádio Mais FM, rádio do bispo Samuel Ferreira, pela manhã num debate, e o bispo apareceu de forma remota, diretamente de Orlando, perguntando ao pastor Carlos Cardoso se é ele que anda pregando por aí, dizendo que o bispo é maçom. O pastor Carlos Cardoso confirmou que sim, e o bispo, para mostrar a grandeza do seu ministério, do seu chamado, da sua vocação, disse que não processou o pastor Carlos Cardoso por ser um irmão, e etc. E naquele momento eu olhei para o pastor Cardoso, ele ficou vermelho. Ficou vermelho, o coração acelerou. Mas o bispo de fato mostrou uma grandeza, disse que o perdoava por ele estar pregando por aí. Até, inclusive, no Eu Acredito Podcast, viralizou um corte em que o pastor Carlos Cardoso, no Eu Acredito Podcast, havia afirmado que o bispo era maçom. E aí, pastor Cardoso, qual foi o seu sentimento concernente a essa fala do bispo liberando perdão para o senhor? É algo assim que ele precisa esclarecer, né? A questão é que existem muitas fontes que ligam a família Ferreira à maçonaria, né? Aqui é interessante observar, quando o pastor diz que existe algumas fontes que indicam a ligação do bispo e família com o contexto maçônico, seria interessante o pastor indicar essas fontes ao público. Então, assim, eu já errei muito no meu ministério, né? E eu não me retratei lá com o bispo por causa do debate e tal. Ele liberou perdão, foi uma bênção. Eu digo assim, muitos pastores da Igreja Assembleia de Deus Madureira não me levavam a pregar por causa desse vídeo, né? E ele me perdoou, falou que eu estou autorizado a pregar em todas as igrejas Madureira do mundo, inclusive agora acabou de me ligar um pastor da Flórida, fechando uma agenda. Então, assim, é uma bênção. E assim, errar é humano, né? Permanecer no erro é burrice. Tolice, né? Então, assim, eu reconheço pela postura dele de falar publicamente e confesso que eu fui preparado. A ideia é se ele me confrontasse no ponto de me dar a opção de falar, eu ia perguntar. Se o senhor falar publicamente que o senhor não é maçom, eu retiro a minha palavra. Eu fui preparado para falar isso. Ele já se antecipou. E ele antecipou. Ele antecipou. Então, eu sabia que eu estava indo para a rádio do bispo em que ele aparece num debate. E que a gente já sabe dos bastidores que já havia aí um burbúrio, né, de eles estarem bravos pela fala. Então eu já fui preparado. Então eu já fui com isso na mente. Se ele me perguntar, eu vou perguntar: se o senhor negar publicamente que o senhor é maçom, eu retiro minha palavra. Então aqui no podcast Eu Acredito, que foi o vídeo que mais viralizou, eu retiro minha palavra. Então o senhor se retrata, né? Sim. Da mesma forma que ele disse que te perdoava, mas o senhor não pediu perdão. O senhor pediu perdão para ele? Perdão, bispo. Deus abençoe sua vida e vamos caminhar em prol do reino, né? Veja bem, o pastor diz que o bispo lhe perdoou, sobre o que ele havia falado no podcast. Então isso quer dizer que não procedem as informações que o pastor compartilhou no podcast, sobre o bispo e família fazerem parte do contexto maçônico. E o pastor diz ainda que havia ido ao debate, preparado para discorrer sobre o assunto, caso fosse confrontado. Agora muitos estão querendo saber de que forma o pastor estava preparado. Se era por meio de palavras, perguntando e respondendo.
ou com provas materiais como vídeos ou imagens e até documentos que comprovariam a ligação do bispo com o contexto maçônico, e assim confirmando tudo o que o pastor havia dito sobre o bispo. Porém, o que vemos é o pastor se retratando por conta de tudo o que havia falado sobre o bispo e família. Gente, você viu o que ele acabou de falar, né? Eu retiro a minha palavra. Agora vamos caminhar em prol do reino. Eu queria falar duas coisas em relação a isso. Primeiro, é para a gente observar que não houve qualquer cuidado da parte dele em confirmar as informações, em checar as informações que ele estava compartilhando. E a prova de que não tinha esse cuidado é que não era verdade. Tanto não era verdade que na primeira oportunidade em que ele é confrontado pelo próprio bispo, ou seja, por alguém que era vítima das suas falas, ele muda de opinião e diz, agora eu preciso me retratar. Realmente, né? Realmente. Se ele fosse maçom, ele não diria que não é. Gente, viu o quão frágil, né? O quão frágil eram os argumentos dele, ou as provas que ele tinha, os indícios que ele tinha para comprovar e afirmar em diversos podcasts que o bispo era da maçonaria, a ponto de que no primeiro episódio ele muda de opinião. Muda de opinião. Esse é o ponto 1 da nossa análise aqui. Mudou de opinião. E aí o Carlos Cardoso agora tem que, até timidamente, né, se retratar, assumir a culpa e dizer, não, realmente ele não é não. Se ele fosse, ele não dizia que não é. E... De fato, reza a regra que tudo que será dito ou afirmado é preciso estar acompanhado de provas materiais que comprovam que de fato tudo que está sendo dito e afirmado é verdade. Senão, tudo não passa de especulações. E agora o pastor foi perdoado pelo bispo, e ele se retrata com o bispo retirando tudo o que ele havia dito anteriormente. Porém, como ficam os seguidores e aqueles que assistiram o vídeo, que acreditaram no que o pastor falou sobre o fato do bispo Samuel Ferreira e família fazerem parte do contexto maçônico? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo. Afinal, se não todas, mas a maioria das milhares de pessoas que assistiram o vídeo, acreditaram no que o pastor falou sobre o bispo. E observando a opinião do Osiel do Fuxico Gospel. Segundo Osiel, as informações que foram trazidas ao conhecimento do público, deveriam ser devidamente apuradas e alicerçadas por meio de provas materiais. Exemplo, vídeos, imagens e até mesmo documentos que comprovassem que de fato, todas as informações compartilhadas com o público eram verdadeiras. O bispo perdoou, o pastor se retratou e pediu perdão, retirando tudo o que havia falado antes. E o público, por sua vez, em sua maioria cobra maior responsabilidade para com as informações que se repassam nas redes sociais, quando trazidas e compartilhadas estejam munidas de subsídios que comprovem tudo o que está sendo dito. Essa é a opinião da maioria dos internautas. É o senhor que prega por aí dizendo que eu sou maçom? Ô bispo, eu pensei, eu fugi disso, né? Mas eu comentei sim. Queridos, levando em consideração o alcance do vídeo, é de se preocupar. Entendendo que a informação compartilhada com o público por meio do vídeo alcançou milhares de pessoas. Afinal, se não procedem as informações como antes haviam sido ditas, então como fazer para esclarecer a todos aqueles que viram e ouviram e acreditaram no que foi dito no vídeo? De fato, muitos têm razão em dizer que uma vez que uma informação foi compartilhada sem fundamento com milhares de pessoas, fica muito difícil de se desfazer o mal-entendido. Queridos, o que vocês acham disso tudo? Vocês concordam que tem que ter comprovações para tudo que se fala e se afirma?